Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bom, ontem eu não consegui gravar um vídeo aqui, então hoje estou gravando. É, Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andresa, tá? Eu sou casada, tenho uma filha de 12 anos. Tô gravando aqui hoje, aqui do meu cantinho, né? Ó, tá meu computador aqui, meu chazinho, na minha mesa aqui de trabalho, né? Eu trabalho em casa, moro numa chácara. Me sinto muito privilegiada por isso, né? Por poder trabalhar em casa e tudo mais. E hoje eu queria falar um pouquinho, né, até como eu comentei no primeiro vídeo, né, que o assunto aqui seria até mesmo essa questão, né, de trabalho e tudo mais. Eu acho um assunto super relevante, assim, e queria conversar um pouquinho sobre isso, né, para você que tá, de repente, abriu esse vídeo hoje, talvez também tá passando por isso, que muitas das vezes ali, né, a gente acaba vivendo coisas pela nossa falta de foco, né. E aí, quando eu falo a palavra foco, não é aquela questão chata de tipo, você tem que ter foco. Gente, ninguém aguenta mais ouvir esses discursos de seja perfeito, tenha foco e tal, porque a gente sabe que na realidade não é bem isso. Mas quando eu falo do foco, é no sentido do que você quer, sabe? Foco no que você quer, na tua vontade, do que você gosta, né? Porque muitas das vezes a gente acaba vivendo coisas pelo fato de justamente a gente ser levado pela vida, pelas circunstâncias, né? Vou dar um exemplo aqui, você tá, né, um exemplo bem, né, pra gente, todo mundo ficar, né, na mesma página, digamos assim, né, que é, você gosta de tomar chá, mas alguém vem e te oferece um café, você pega, daqui a pouco alguém vem e te oferece uma vitamina, você pega, daqui a pouco alguém vem e passa, né, e te oferece, sei lá, um chimarrão e você toma, e daqui a pouco tem momentos que você se pega, né, fazendo algo ali que você fala, não era bem isso que eu queria, mas tá, né. Só que aquilo vai consumindo a gente, né? Chega uma hora que você fala, nossa, eu não tô vivendo nada do que eu queria pra mim, né? E é onde começa tudo parece que não faz sentido, e quando você veja, é muita coisa que precisa mudar para que fique dentro do que você deseja, né? E eu lembro, né, que teve um momento, né, da minha vida ali que, até contando um pouquinho, né, entrando um pouquinho na minha história, né, para vocês me conhecerem também um pouquinho mais, eu tinha uma loja, sabe, de roupa feminina. E eu fiquei ali em torno de 3 anos e precisei fechar. Quando eu fechei, eu tava grávida, né? E eu escolhi, né, o meu foco, né, a minha escolha foi ficar em casa cuidando da minha filha. Então, eu não quis de fato abrir mão daquilo. Então, eu não queria, sabe, terceirizar essa educação, né, o cuidado. A gente sabe, né, quem é mãe talvez vá me entender mais. Você não é tão simples você deixar, né, uma criança pequenininha com alguém, né, mesmo que sejam pessoas de confiança e tudo mais, não é fácil, sabe? Não é tão simples. Sei que algumas mães, tudo bem, né, decidem por isso, mas não era o meu caso. Eu decidi que eu queria ficar em casa cuidando dela. E eu coloquei isso como foco, né? E na época ali. E assim, gente, tá? Não é que, eu sou a esposa troféu e pude ficar em casa cuidando da minha filha. Não, tá? Nessa época eu morava numa casa, sei lá, com o quê? 1, 2, 3 cômodos. Era ali banheiro, cozinha junto com a sala e o quarto, sabe? Então, ela dormia no berço ali junto com a gente. E mas eu escolhi mesmo assim, eu sabia que eu ia ter que abrir mão, né, de algumas coisas. Inclusive nessa época eu era recém-casada, tá? E eu sabia que eu teria que abrir mão de algumas coisas para que eu pudesse cuidar dela, que era o meu foco, que era o meu objetivo, né? E até porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Por exemplo, oportunidade para você conseguir oportunidade e possibilidades mesmo, né? Não tem assim um horário, uma empresa que você consiga trabalhar num período que faça sentido com, às vezes, com uma escola e tudo mais, somente creche, né? Nada contra a creche também, mas não era o que eu queria para minha filha, deixar o dia inteiro na creche e tudo mais. Mas enfim, né? Coloquei isso como foco e eu lembro que na época eu falei, não, eu preciso também, sei lá, fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar sem dinheiro. É complicado também, porque a nossa vida financeira ali era, tipo, no limite, assim, né? Tipo, meu esposo trabalhava, a gente pagava as contas e fim, né? Então,
eu coloquei ali, né, que eu iria também somente fazer algo que eu realmente tivesse uma confirmação de Deus, assim, né? Porque mesmo que hoje, assim, eu tenha um pensamento um pouco diferente em relação ao ter fechado a minha loja e tudo mais, é um pouco frustrante também quando você tenta fazer algo e aí você tem que fechar, né? E aí tem que começar outra coisa e tal. Então, é, eu queria fazer algo, mas eu não queria, sabe, passar por isso de novo, sabe? Tipo, vou tentar e aí não dá certo e tal. E foi quando eu comecei ali a programar a festinha de 1 ano da minha filha. Porque como eu não tinha, né, uma renda ali mensal e tudo mais, eu falei assim, bom, eu vou pegar, eu e meu esposo, a gente usava o cartão alimentação, né, no mercado, então eu falei, vou começar a comprar todo mês alguma coisa e vou estocando, e para quando chegar o aniversário dela eu já ter bastante coisa ali, né. Então eu comecei a me programar dessa forma, então todos os meses ali eu deixava um valor específico no cartão, onde eu comprava descartáveis, alguns pacotes assim, por exemplo, de bala, doce, algumas coisas que dava para guardar ali para mais tempo, né. E aí chegou também a época que minha mãe falou, tá, mas e decoração, o que a gente vai fazer, né? E na época ali, eu passei na frente de uma loja de MDF. E aí me conta aqui nos comentários se você é dessa época ou não, mas era da época do Provençal de MDF. Todo mundo é muita gente, né? Mas muita gente fez muita festa, assim, com essa decoração, sabe? Quero até procurar aqui. Com esse tipo de material. E o que acontece? Eu comprei, né, todas essas peças, assim, todas as peças não, eu comprei 5 bandejas. E eu pensei, vou comprar pra fazer a decoração da festa da minha filha, né? Era tipo isso aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. E aí, depois que eu comecei a comprar, vocês conseguem ver? Ui! Ó, tipo isso aqui. E eu comprei as bandejas, sabe? E aí comprei as bandejas e tal, comecei a pintar. E aí, em um determinado momento, eu pensei assim, bom, e se eu começar... E se eu alugar isso, né? E aí, também, pedi confirmação pra Deus. Falei, vamos ver, né? Fiz uma divulgação, pintei as bandejas, fiz uma divulgação falando que eu tinha essas bandejas pra alugar, que quem tivesse interesse podia me chamar. No outro dia, a gente tinha 300 mensagens me pedindo pra data e marcando e tudo mais. E ali pra mim foi uma confirmação, sabe? Em resumo, eu cheguei a ter kits, assim, de 2 mesas, com tudo completo, assim, né? Porque depois eu comecei a alugar somente as bandejas, bem baratinho, mais o frete. E aí eu cheguei a ter, na época, 3 kits completos desse, onde a maioria ali das locações eu fazia no final de semana, né? Então, pra mim era ótimo, porque o meu esposo conseguia me acompanhar, né? Conseguia me ajudar ali, porque eu tinha minha filha pequenininha também, então a gente ia, carregava o carro, ia, alugava e aí retirava no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Eu cheguei a ter 3 kits desses e aí fazia também algumas encomendas, quadrinhos para maternidade, alguns enfeites de MDF, sabe? Então a pessoa encomendava eu fazia. Então foi uma época assim que eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso. E inclusive a minha filha, eu consegui colocar ela numa escolinha particular também, pagar com esse dinheiro que eu ganhava nesse trabalho, e que era meio período só, né? O que fazia muito mais sentido para mim, por exemplo. Que aí eu deixava ela na parte da tarde, né, estudando, e eu tinha meu tempo para fazer minhas coisas em casa, fazer também minhas encomendas, né? Então era uma vida assim que era o que eu queria, sabe? Mas tudo isso porque eu coloquei o foco que eu iria ficar em casa, então eu precisei buscar uma solução que não afetasse o que eu queria, sabe? Então, eu queria trazer até mesmo esse ponto, né, para que você, caso você esteja, né, passando por isso, para que você também comece a olhar, tentar criar oportunidades também, sabe, dentro daquilo que atende o que você busca, né? Às vezes nem sempre a gente realmente vai conseguir encontrar uma oportunidade, alguém, né, que vai, sei lá,
estender a mão, dar uma oportunidade, alguma coisa assim, mas talvez você consiga criar algo, né? E depois desse tempo eu comecei a trabalhar também de freelance, né? Fazer taxa em alguns casamentos, né? Como ajudante ali e tal. E logo depois veio a pandemia. E aí na pandemia eu precisei também me reinventar, sabe? Então foi onde eu comecei ali de fato fazer alguns cursinhos ali online para trabalhar com algo pela internet, porque os eventos encerraram. Então eu fui indo assim até o momento que é que assim, muitas coisas foram acontecendo, tá? A gente ficou sem carro também, então eu fui vendendo as minhas coisas e parando de trabalhar com a locação e fui entrando um pouco mais, fiquei fazendo mais os casamentos, né, nos finais de semana, assim e tal. E, e aí eu fui aprendendo um pouco mais sobre a internet, enfim, né, foi evoluindo ali algumas questões até o momento hoje, por exemplo, hoje eu estou trabalhando, né, com marketing digital, numa empresa. E hoje eu consigo, né? Mesmo assim, hoje, por exemplo, a minha filha ela fica na escola o tempo integral, mas ela já está com 12 anos, né? E esse tempo integral para ela é muito valioso, porque diferente de um nenezinho, né, 12 anos, imagina, ela estuda, ela faz as atividades, né, ela faz esporte na escola, então é algo muito bom para ela, né? E eu continuo, né, com o meu foco, continuei com o meu foco, que é realmente essa disponibilidade, né? Porque querendo ou não, também, a hora que minha filha sai de casa, né, eu consigo dar atenção para ela. Quando ela chega em casa, né, meu esposo também consigo dar atenção, né, fazer ali um pouco do meu horário, né. Então isso é muito gratificante, né, não é algo engessado, né, que você tem que ficar a todo momento ali, enfim, refém, né, às vezes até mesmo de algo que você está vivendo, né. Então esse vídeo era sobre isso. Queria dizer para você que se você tá passando por algum momento dessa forma, né, de poxa, não tô vivendo muito bem o que eu queria, né, o que eu imagino é um pouco diferente e tal, tenta colocar esse foco, sabe, na tua família, nos teus princípios, na tua vontade, aquilo que te faz bem, né, colocar isso como centro e buscar encaixando, né, as outras coisas ali ao redor desse teu objetivo principal, né, porque eu tenho certeza que porque o trabalho só pelo trabalho, ele acaba não sendo gratificante, acaba sendo estressante, né? Se você estiver vivendo ali, tiver um trabalho, tiver ok, ganhando bem e tal, mas se o ambiente, se aquilo não está proporcionando, né, fazendo parte de um todo também, ele não faz sentido, né? E muitas das vezes é isso, sabe? Não adianta muitas vezes você ter uma liberdade financeira, mas você não tem uma liberdade de tempo, que você não pode aproveitar, né, o que você ganha. Ou não adianta nada você ter a liberdade de tempo, mas aí você também não pode fazer nada porque você também não tem condições financeiras para fazer, né? Então, eu acho que é um conjunto mesmo, né, de tudo assim, e que você consiga, né, de uma certa forma, aí se inspirar através desse vídeo. Tô dizendo para você aqui que é possível, né? E me conta aqui embaixo, inclusive, né, o que mais você quer saber, né? Vai comentando aqui, a gente vai batendo um papo. Já tô bem feliz, gente, porque eu estou com 2 inscritos aqui, então muito obrigada às pessoas que já começaram a me seguir aqui no canal, tá bom? E é isso, um super beijo, um super abraço para vocês e vamos continuando aí trocando figurinha e falando de coisas boas, né? Vão me contando aí o que é interessante para vocês também pra gente ir conversando, tá bom? Falei bastante nesse vídeo, né? E, e é isso, tá? Um super beijo, um super abraço para você. E se você quiser saber mais detalhes também de como eu fiz, qual curso eu fiz, enfim, também tô aqui 100% aberta, tá? Para falar tudo, enfim, falar sobre tudo, tá bom? Um beijo e até mais.